Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera, bom dia. Hoje é quarta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no Dúzio. Olá, Wesley. Olá, Bia, bom dia, Como né? Como vai? Tô ótimo, e você? Eu tô ótima. Sobraram nós, né? Ficamos nós, tem gente aí que viaja, sem né? a participação da Enjoeira hoje, ela linda, maravilhosa, tá lá, né? Hoje não vai ter podcast com ela. De frente com a Verônica, né? Verônica resolveu, né, ampliar aí, né, os conhecimentos, foi fazer congresso em São Paulo, tá chiquérrima, né? Isso, é bom que melhora mais ainda, né? A gente vai lá no consultório dela e a gente sai de lá. Pelo menos a gente tem certeza de onde está indo, não é Isso, mesmo? a gente tem certeza. Ó, essa aí pelo menos estuda, a gente tem certeza que estuda sim. Olha, galera, hoje eu tenho orgulho de apresentar, olha, a primeira vez que ela vem no programa, depois de 6 anos, não, mas demorou, hein, Wesley? Pensa. Pois é. 6 anos de Papo Calcinha agora que vem, não é mesmo? Gente, eu quero apresentar para vocês a doutora Ana Luísa Moraes, psicóloga na cidade de Rio Verde. Bom dia, Ana. Bom dia, tudo bem? Tudo, seja muito bem-vinda. Obrigada. Energia boa a sua, viu? Porque a gente já chegou rindo, né? Foi sim. E eu agradeço o convite, estar aqui com vocês. Nossa, é um prazer recebê-la aqui, principalmente para falar desse tema super interessante que você trouxe pra gente. Muito importante, né? Qual que é o tema? Conta aí pro nosso Sobre os direitos humanos da criança e do adolescente. Direitos humanos da criança e do adolescente. Você sabe que eu acho que nós nunca abordamos esse tema aqui, não é, Wesley? Parece que não, e é um tema bem importante, né? E pertinente, isso, né? Exatamente, porque a gente vê aí, né, hoje as crianças, ainda mais nesse momento de internet, né, tudo muito vulnerável, né? Então é importante defender e falar sobre esse tema, assim. Ô, doutora, você é daqui de Rio Verde mesmo? Sou daqui, morei um tempo fora, mas estou aqui já de volta há alguns anos. Exercendo a profissão desde então? Sim, eu trabalho na prefeitura, né? Sim. Já vai fazer 12 anos, né? Já tem mais de 11 anos na assistência social. Sim. E atuo no consultório também. Olha aí, gente, 1001 utilidades, né, Wesley? Então, galera… Ninguém para. Não, vocês fiquem ligadinhos aí. O programa hoje tá super interessante aqui com a doutora Ana Luísa, que vai falar um pouco pra gente aí sobre esses direitos da criança e do adolescente aí, né? Essa violação, né? O que é considerado uma violação? A violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, assim, ela vai discorrer um pouco pra gente sobre essas garantias, esses direitos garantidos aí, né? Quais que são essas violações? Fiquem ligadinhos que hoje está muito bom o programa. A gente vai entrar no intervalo, mas antes de entrarmos, deixa eu falar para vocês da Dom Gabriel, gente, que é a melhor e maior loja de acabamentos da cidade de Rio Verde, que tem as melhores marcas aí de acabamento, como marca de porcelanatos Postinari, linha de louças e metais Deca, gente, trabalha com linha de móveis planejados da Atier, banheira, jacuzzi e muito mais para vocês aí. Lá na Dom Gabriel, você tem o melhor atendimento, o melhor preço, a melhor forma de pagamento, gente. Tudo num lugar só. Você vai chegar lá, vai falar com o seu Ailton, eu tenho certeza que você vai fazer negócio mesmo. Eu fiz toda a minha casa na Dom Gabriel, porque não tinha jeito de não fazer, gente. Primeiro que eu já sentava lá, me sentia em casa, comia um pãozinho de queijo, ia conversando. Quando é fé, já fechava o negócio. Eu tenho certeza que você vai ser igual. Fica ali na Avenida Paulo Roberto Cunha, número 1715, no setor Morada do Sol. Aí fechou aí, ó, seu porcelanato. Vá lá na Via Petra e fecha aquele mármore maravilhoso para compor a sua bancada aí da área gourmet, da sua área gourmet. Ou às vezes até mesmo do seu escritório, da sua clínica, do seu consultório aí, ó, para fazer aquela diferença na hora de receber seus amigos e seus clientes. Por quê? Porque a Via Petra tem uma ampla variedade aí, ó, de mármores, granitos, quartzitos e pedras industrializadas, inclusive com peças exclusivas para vocês aí. Eu sou enjoada, lá em casa, assim, não consegui colocar em tudo, mas ali, ó, no meu hall, no meu living, eu coloquei uma peça maravilhosa, gente, que fez toda a diferença na minha construção. Então, vá conhecer também a Via Petra. Você pode aí ter acesso no Instagram, @ViaPetraRV, e conhecer o showroom, mandando o WhatsApp 9211-2479. Juliane vai te atender super bem. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha.
De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Hoje, quarta-feira, nós estamos aqui com a doutora Ana Luísa. Ela é psicóloga na cidade de Rio Verde e vai falar um pouco pra gente sobre esses direitos das crianças e dos adolescentes aí. O que é considerado uma violação dos direitos da criança e do adolescente? Ela vai discorrer um pouco pra gente sobre esse tema aqui. Antes de continuarmos, deixa eu falar pra você da Unité Beleza Saúde, que é, gente, uma loja maravilhosa que comercializa vários produtos de beleza. Dentre eles, perfumes nacionais importados, maquiagens nacionais importadas, gente. Linha para o seu cabelo, para tratamento capilar. Eu adoro, gente, o Sanciense. Eu tô usando o Joica agora porque eu vou intercalando, né? Um mês outro, mas cabelo não adianta. A gente tem que comprar um produto de qualidade. E esses produtos de qualidade, você vai encontrar todos na Unité Beleza Saúde. Fica ali no calçadão, entre o Banco do Brasil e a Praça dos Coqueiros. Se não tiver tempo de ir, já sabe qual que é o produto que você quer, manda um WhatsApp no 92600600. Ó, o Valdinei vai mandar até você. Wesley? Ô, Ana, fala pra gente, então, o que é considerado uma violação dos direitos das crianças? Então, Wesley, o que a gente tem aí como direitos humanos da criança e do adolescente é toda essa necessidade que a criança tem, né? Escola, saúde, ao lazer, a uma educação respeitosa. Então, qualquer coisa, né, que viola isso é uma violação de direito. Pode ser tanto uma violência física, sexual, psicológica. Pode ser, por exemplo, né, um município, um estado, né, que não consegue garantir que aquela criança tenha acesso à escola. Isso é uma violação de direito pelo poder, né, pelo Estado. Então, qualquer coisa que fere aí essa inserção da criança na sociedade, né, e que ela cresça aí livre e tenha acesso a todas essas questões. Certo. E hoje, assim, a gente vê, assim, você trabalha no município, né, na assistência social. Eu não sei nem se essa pergunta estava aqui já pra frente, mas a gente já entrando nesse assunto, se dentro da nossa cidade, assim, ainda existe isso, você se depara com essa violação, ainda você vê isso na nossa cidade? No dia a dia, acontece isso? Muito, infelizmente. Muito mesmo. Os números estão cada vez mais altos, né? A gente sabe que depois da pandemia muita coisa mudou e para pior, né? Quando a gente pensa nessa questão da garantia dos direitos da criança e do adolescente. O que acontece, né? Com aquele momento da pandemia, muitas crianças ficaram presas em casa, né? Então hoje a gente vê dificuldade de socializar. Os pais também estavam muito desgastados, sem saber o que seria do futuro. Então, isso causou um estresse muito grande, né? Então, aí a pessoa fica, né, sem paciência, sem tempo. E acaba errando, né, com as crianças. Às vezes, tomando uma atitude aí muito impulsiva, agressiva. Violação de direito a nível, né, da sexualidade também existe. É um número muito alto, que a gente precisa tomar cuidado. E o que é uma coisa importante para a gente alertar, né? Ficar de olho no comportamento dessa criança, né? Porque as crianças podem demonstrar de formas diferentes, né? Desde um comportamento mais agitado, aquela criança que tem dificuldade de socializar, porque às vezes a gente acha que aquela criança que está mais agitada tá com algum problema, né? Chama atenção. Tudo TDAH, isso, não é? Às vezes tem TDAH, não sei o quê, né? Hoje a gente tem um monte de diagnósticos diferentes, né? Mas às vezes aquele comportamento mais agitado da criança chama mais atenção, né? Porque incomoda. Você sai num lugar, aquela criança tá agitada, tá dando trabalho, não obedece. Mas aquela criança que às vezes também tá quietinha no canto dela, isolada, obedece a tudo, não conversa, não socializa, isso também pode ser um sinal que alguma coisa não está legal. Né? Então, a gente tem que observar aí os extremos. Ficar sempre de olho. Doutora Ana, assim, quando a gente fala em omissão, né, em desrespeito aos direitos da criança e adolescente, geralmente a gente pensa só no abuso físico e psicológico, às vezes, né, na exploração sexual, mas não, né, como você falou aqui, né, o acesso à educação é uma violação, né, a falta de acesso, a falta de acesso à saúde, à moradia, tudo é considerado como uma violação de direitos? Isso, tudo isso é considerado, porque pra gente viver bem, né, a gente
precisa dessas coisinhas básicas aí que você acabou de falar. Então é importante que isso exista. Então a gente tem a família, que primeiro é o responsável, né, pelaquela criança, que é aquele adolescente, mas o Estado também se torna responsável pela segurança, né, pela moradia, pela escola, educação, né, pela saúde, que também é uma coisa muito importante. Então todas essas áreas aí garante que a criança se desenvolva bem. O Wesley te perguntou aqui, agora há pouco, né, se você se depara com muitos casos desses aqui no município. Eu vejo assim, que o município de Rio Verde é muito atuante nessa, embora tenha muitos casos, porque não deixa de ter, né, a gente não consegue controlar, mas o município também é bem atuante nessa área, não é verdade? Sim. A gente tem o CREAS, não sei se vocês já ouviram falar, né? O CREAS é o lugar especializado para cuidar dessas crianças em situação de violação de direito, né? Que é, né, a maior parte do município concentra ali, né? A pessoa vai, registra um boletim de ocorrência ou vai lá de forma espontânea, né? E relata que viveu uma violação de direito, ela vai ser cuidada lá. E também a gente tem essa experiência em consultório também, né? Porque muitas pessoas não vão no serviço público, né? Vão também no privado, então a gente tem essa experiência também. Lá no CREA, junto com o Conselho Tutelar, né, eles fazem campanhas sempre, né, falando sobre todos esses direitos aí, né, garantia da escola, trabalho infantil, violência sexual, né, negligência, todos esses assuntos aí. É um alerta à população, né? Porque, igual vocês falaram no começo, é muito importante a gente ficar ligado a isso, né? E não é só em momentos de campanha, tem que ser o tempo todo. O tempo todo. A campanha serve para nos alertar, igual esse momento aqui hoje, né? Que é uma função social também, de alertar a população, para todo mundo ficar de olho. A criança é considerada de 0 a 12 anos, de 0 a 14? Como é que é? 0 a 12. De 0 a 12 anos. De 12 para frente, adolescente. Adolescente. A gente tem discutido aí sobre a questão da adolescência, né? Que antes falava a gente não 18 sabe, anos. não é? Agora a gente vê aí que a adolescência tá durando mais um tempo. Porque não é só a questão biológica, né? É social também, como é que a gente tá se constituindo enquanto adultos, né? Essa formação toda. Então a gente tem discutido aí essa questão da adolescência, da fase da adolescência. Até, eu vou ser sincera, até nós que somos mães, você fica em dúvida. Falando, menino tá adolescente, tá criança, já é um jovem, né? Porque hoje em dia tá cada vez mais precoce. É, isso mesmo. E isso é muito ruim, né? Ele falou no começo… a gente tem aí um acesso muito grande às mídias, né? Às redes sociais, à internet. Isso é legal, isso é ótimo, né? A gente sabe que traz muita informação, muito conteúdo legal. Mas, infelizmente, também tem as coisas ruins, né? Tem aqueles conteúdos que não são recomendados para criança, né? E, infelizmente, isso também tem acelerado muito esse processo, né? Porque aí a criança entra em contato com algum conteúdo que não deveria de forma mais imediata, né? Então, o que era pra gente preservar ali quanto, né, a infância, né, de uma forma mais livre, brincando, a sociedade está inserindo, né, nesse momento aí a internet, né, a rede social. E isso tem criado muita dificuldade, né? Tanto aí para passar conteúdo que às vezes não é adequado para a idade, né? Comparação, né? Que isso mexe com a autoestima da criança, né? O consumismo, enfim. Então, essa série de coisas aí. É claro que a gente não consegue fugir disso, né? Que nós estamos inseridos nessa sociedade e isso é uma coisa importante. A gente precisa disso para trabalhar, né? Nós pais ficamos com o celular praticamente o tempo todo. Mas a gente tem que tomar cuidado, primeiro para controlar, né, esse tempo que a criança e o adolescente está tendo acesso. Pensar aí no conteúdo que ela está vendo também, porque tem coisas que são mais perigosas, né? Então, sempre supervisionar. E pensar sempre na gente como exemplo, né? Porque pai e mãe também tá sempre grudado com o celular. E às vezes a gente tem que deixar um pouquinho de lado para dar atenção para aquela criança, para acolher. E lembrar que, né, as pessoas que às vezes têm a intenção de cometer uma violência, né? Por exemplo, uma violência sexual, também utilizam esses mecanismos, né? Porque sabe que é fácil acessar a criança. A maioria das vezes, né? E pode estar fingindo que é uma outra criança ali do outro lado, né? Que acontece muito. Porque a gente vê muitas crianças hoje, tá muito inserida nessa questão de jogos, né? Joguinhos, e faz jogos online ou participa do outro lado. Exatamente. E às vezes do outro lado ali tem uma pessoa fingindo que é um adolescente com uma criança que é a mesma faixa etária dela.
dela e às vezes não é, né? Também é uma coisa que tem que ter essa atenção também, né? E outra coisa muito perigosa, né, que tá acontecendo é aqueles desafios, aqueles jogos de desafios na internet, né? Então é proposto para a criança que ela se coloque numa situação de risco, né? E às vezes isso pode dar errado, sim. Às vezes a criança pode sofrer ali uma coisa bem séria com isso, né? Então a gente tem que alertar, né? Alertar sempre essa criança, sempre acompanhar, nunca deixar, né, a criança ou adolescente com acesso ao celular sem essa supervisão. É interessante você falar isso, porque às vezes a gente acha que nossos filhos dentro de casa eles estão seguros, não é verdade? Eu falo, até outro dia conversando com meu esposo, a gente falava sobre isso. Vendo uma reportagem na internet, né, dos anos 80, 90, ele falava assim, olha, nós éramos soltos na rua, né? Ali a gente brincava de bete, descia na erosão, ficava o dia inteiro fora e voltava para casa e nem tinha telefone. Hoje em dia, o medo faz com que a gente não deixe a criança ir para fora, não deixe a criança brincar, praticar esporte, mas por outro lado, você põe ela dentro de casa, dá um celular, dá um videogame e aquilo ali o risco é igual. Exatamente. Ou às vezes até pior, né, doutora? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante que você está falando. Porque, né, antigamente, vamos pensar assim, na época das nossas infâncias, né? A gente tinha essa liberdade de brincar na rua, a gente tinha melhor aí esse contato social, a gente vivia mais próximo às famílias, né? As comunidades, a gente conhecia vizinho, enfim. Hoje a gente está muito individualista, né? A gente sabe que tem o risco, né? Claro que tem. Mas também estar em casa só com acesso, né, à internet é ruim. Fora que a criança precisa socializar, né? Claro que a escola também é um papel fundamental nisso, né? Mas a gente também não pode jogar toda essa responsabilidade para a escola. A gente como pais, mães, né, tios, avós, porque aí é toda a rede, né? A comunidade que é responsável por essa criança. A gente também tem que fazer esse papel. Né? E uma coisa que é muito importante é, se eu estou vendo uma criança que está sofrendo uma violação de direito, né? E eu não tomo uma atitude, não denuncio, eu também estou sendo negligente, eu também estou cometendo uma violência com aquela criança. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque existem caminhos para isso, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, percebe, né? Que na casa do vizinho está acontecendo uma agressão, vamos dizer assim, né? Eu não consigo ir lá e resolver sozinha, né? Pelo contrário, às vezes pode até piorar a situação. Mas existem aí os lugares de fazer essa denúncia, né? No Disque 100, que é a nível nacional, que é uma denúncia anônima, o próprio Conselho Tutelar, né? Em determinados casos, até a delegacia. 180 também, né? Que é agora contra as mulheres, né? A violência contra as mulheres tem esse canal exclusivo para as mulheres, que é o 180. Então, isso é uma coisa importante, né? Se você se sentiu aí presenciando essa violência, denuncie, que aí vai para o órgão competente fazer as devidas denúncias, né? A investigação, né? Investigar essa denúncia e também fazer o acolhimento dessa família, seja, né, no CREAS, enfim, nos outros órgãos também, para ver se essa família consegue superar isso, né? E mudar aí essa violação de direito. Gente, olha que papo interessante. Eu vou entrar no intervalo, o Wesley já estava respirando para perguntar aqui. Cortei na hora, gente. Olha, mas antes da gente continuar com esse papo maravilhoso aqui, deixa eu dar uma dica para vocês que é do Casarão Prêmio Bife. Você aí, ó, que tá na correria, que não tem tempo de jeito nenhum, nem para escolher os cortes de carne selecionados que você gosta aí durante a semana, você vai mandar um WhatsApp agora mesmo, 994943994, gente. É do Casarão Prêmio Bife, esse WhatsApp. Você vai pedir a linha do dia a dia. Fala, gente, eu preciso da linha do dia a dia. Aqui em casa são 5 pessoas, são 7 pessoas, são 3 pessoas. Eles vão mandar tudo separadinho pra você. Não, você vê que charme. Vai tudo na caixinha, bonitinho, gente. Prontinho pra você fazer aí, ó, todo dia aquela carne diferente na sua casa. Não, Bia, eu gosto de escolher a carne, né? Eu gosto de uma carne selecionada, suculenta e saborosa. Eu prefiro ir lá. Então, você vai ali na Avenida José Walter, gente, não tem erro. Número 720, no setor Morada do Sol. Você vai chegar lá, Casarão Prêmio Bife, gente, tem cortes maravilhosos aí pro seu churrasco. Tem linha de hambúrgueres, tem espetinhos, tem defumados, tem linha de cerveja especial, vinhos, gente, queijos, iguarias e muito mais para vocês. Se não conhece, vá agora mesmo conhecer, gente.
Casarão Prêmio Bife. A gente já volta com muito mais informações pra vocês. Papo Calcinha! De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Hoje, gente, quarta-feira, nós estamos aqui com a Ana, psicóloga na cidade de Rio Verde, falando um pouco sobre violação dos direitos aí das crianças e dos adolescentes. Antes de continuar, até a gente falava aqui no intervalo, gente, fui ler um comercial aqui, falei pra ela, nossa, Ana, minha visão tá terrível, não sei o quê. Ela falou, não, a minha também, mas tô usando uma lente aqui que tá maravilhosa e a lente ainda é bifocal. Foi ou não foi, Ana? Foi, verdade. Ai, ó, e eu falei, gente, eu vou adquirir a minha agora mesmo. Sabe onde? Lá na Gran Vision, gente. Por quê? A Gran Vision, gente, é uma fotótica que é líder mundial no varejo óptico aí, com mais de 90 anos de história e presente, gente, em mais de 44 países. Olha que maravilhoso, gente. A Gran Vision oferece uma ampla variedade para vocês de óculos de grau, óculos de sol e lentes de contato de marcas exclusivas e grifes internacional. Gente, não perde tempo. Vá agora mesmo adquirir a sua. A doutora Ana falou aqui para mim que ela tá super adequando a lente aí, ó, e que é muito melhor que o óculos. Então, lá na Gran Vision você vai encontrar aquela lente de contato aí adequada aí para os seus olhos. Fica ali, gente, na Galeria Augustin, em frente à Igreja São Sebastião. Telefone 2141-3319. Comprou seu óculos, aí tá bem, já tá apta para dirigir ou adquiriu aquele óculos solar, vai correr onde, gente? Lá na Aventura Jeep. Pra quê? Pra garantir seu carrão 0 km. Tem que arrasar, né? Eu, de preferência, ó, baixa o vidro aí pra todo mundo te ver que você tá linda, maravilhosa. Vá lá agora mesmo, porque a Aventura Jeep está com a Rap New Jeep. É uma grande promoção com ofertas exclusivas pra vocês aí, ó, adquirirem seu carro novo. Vou dar uma dica pra vocês. Você que é produtor rural ou tá em CNPJ, olha, gente, Jeep Commander em Longitude, T270 2025 de R$ 236.990 por apenas R$ 214.990. Além de toda a linha Renegade, gente. Toda a linha Renegade está de promoção aí. E todos os modelos 2025, com bônus de 15 mil no seu usado, taxa 0 e 2 anos de isenção de PVA. Olha, gente, corra agora mesmo e garanta seu 0 km. Ô, Ana, a gente sabe assim que a realidade ela é diferente às vezes é o que a gente vê, cada um tem uma realidade diferente. Muitos pais hoje trabalham, né, tem que ficar fora, os filhos às vezes ficam em casa, principalmente adolescentes, né? A gente vê, por exemplo, hoje você que está na assistência social, a gente vê que também na prefeitura existe também, por exemplo, na parte da Secretaria de Cultura tem várias atividades, tem vários cursos e tem várias coisas que para colocar essas crianças, mas existe ainda essa preocupação da assistência social de cuidar dessa parte dessas crianças nesse contraturno aí. Porque o que acontece? Às vezes a violência acontece ali, às vezes o direito desse adolescente, ele perde ali na hora que ele tá em casa, ele não tem nada mais para fazer, às vezes é uma oportunidade ali totalmente errada que aquele adolescente aproveita. Qual que é o cuidado que anda tendo com esses adolescentes? Então, é muita coisa numa pergunta só, vamos falar um pouco disso. Primeiro que realmente não pode, né, a gente deixar a criança e o adolescente em casa sem supervisão. A gente sabe que não é nem tanto só pela criança e pelo adolescente, mas pelas pessoas também, porque às vezes alguém, né, a comunidade, enfim, alguém sabe que aquela criança, aquele adolescente está sozinho e pode entrar e fazer alguma coisa ruim com essa criança, né, ou com esse adolescente. Então, não é recomendado de forma alguma. Entra isso que você falou, né? A gente tá cada vez trabalhando mais ativo. E aí entra tão importante a rede de apoio, né? Pra gente contar com as famílias aí, com as outras pessoas. As escolas, né? Tem escola de tempo integral. Tem aí essas outras atividades que você citou, né? Da cultura, né? Da Secretaria de Cultura. Na assistência social, a gente também tem o serviço de convivência, que também faz um trabalho muito legal, tanto com as crianças e adolescentes, quanto com as famílias, né? Só que quando a gente fala do serviço de convivência, são as famílias que estão em maior situação de vulnerabilidade, né? E muitas vezes em vulnerabilidade financeira, né? Que são beneficiários dos programas de transferência de renda. Então, a gente tem que encontrar aí mecanismos, né? De não deixar essa criança sozinha, né? E lembrando disso que você falou, né? Trazendo oportunidade para aquela criança também interagir, ter contato social, ter acesso a essas outras coisas.
Agora, o mais importante disso tudo, né? Eu acho que a gente precisa resgatar aí essa noção de comunidade e que a gente precisa ter rede de apoio, sabe? Então, tem algumas empresas que já estão preocupadas com isso também, né? Que pensam aí nessa inserção, principalmente porque essas crianças ficam muitas vezes com a mãe, né? Então, é importante a gente discutir também esse papel do pai, que é muito importante, né? Que o pai não ajuda, o pai participa da mesma forma que mãe. Então, na verdade, a gente tem aí uma série de coisas aí nessa pergunta, né? Que é muito importante a gente falar, porque é uma luta constante, né? Não é só um papel público, né? Ele começa dentro de casa. Exatamente. É um papel familiar, né, doutora? Exatamente. Eu falo assim, se você for ver um contexto geral, por exemplo, antigamente eu comecei a trabalhar com 13 anos. Hoje já não pode. Isso é o trabalho infantil é uma violação do direito? Tô correta ou não? Tá correta. Não é? A gente tem aí, né, a partir dos 14 anos, começa a ter programas, né, que as pessoas, que os adolescentes vão fazer cursos para inserir no mercado de trabalho, né? Mas é um formato diferente, né? O adolescente vai ali cumprir uma carga horária menor, ele tem direito ao salário, carteira assinada, tudo direitinho. O que a gente vê que é muito perigoso é esse trabalho infantil informal, né? Que às vezes a criança tá em casa e o pai tá trabalhando, aí acompanha o pai, acompanha a mãe. E aí, outra questão que é muito importante é essa questão da desigualdade social, né? Quando a gente pensa nas famílias que têm maior poder aquisitivo, né? Essas crianças têm mais oportunidade de fazer cursos, estudar, mais acesso, né? A ambientes de passeio, de cultura. E as crianças que vêm de uma família com maior situação de dificuldade financeira, né? Uma vulnerabilidade, não têm tanta oportunidade. Aí surge aquele velho discurso, né? Um discurso que a gente precisa quebrar ele de forma muito, muito urgente, né? Mas é um trabalho de formiguinha, que é aquele discurso de melhor trabalhando do que na rua. Né? Como se a criança e o adolescente, né, da família que não tem muita condição financeira só tivesse essas opções. De trabalho só, né? Isso, porque essas crianças têm o direito aí de estudar, de fazer um curso, igual todas as outras, né? Essa ideia de ou só melhor trabalhando do que na rua, é uma ideia falsa, né? Porque não é porque a criança está em uma família que não tem muito acesso que ela vai ficar na rua. Né? A gente tem que quebrar aí esse preconceito e inserir mais ainda essas crianças, esses adolescentes. Quanto mais, né, uma situação de vulnerabilidade, mais a gente tem que dar apoio para ela conhecer as outras coisas. Né? Que a gente sabe que uma família que não tem muito poder aquisitivo, né? Vamos dizer assim, não tem muito como levar essa criança a esse acesso, né? Não tem como levar, buscar num curso, né? A jornada de trabalho às vezes é maior. E quando a gente pensa nisso, às vezes a criança, né, tem um pai que trabalha como mecânica, como pedreiro, por exemplo, né? E aí pode levar essa criança? Não pode, né? Até porque esse trabalho aí que eu citei como exemplo são trabalhos muito pesados, que faz mal aí pro corpo da criança que está em desenvolvimento, pro cognitivo. E às vezes a criança, né, começa a trabalhar, o adolescente começa a trabalhar, quer se dedicar, vê que tá ganhando um dinheirinho, né? E é claro, né, a gente precisa do dinheiro também para viver. Aí a criança para de estudar, para de se qualificar, e aí perde a chance. Mais chance, né? Isso. Vocês, eu noto assim, eu trabalhei um tempo no Ministério Público e eu percebo assim, que vocês são muito atuantes. A rede inteira, né? Porque assim, acaba sendo uma rede, não é verdade, doutora Ana? Assim, é um trabalho assim, de equipe mesmo. Assim, o que você consideraria hoje negligência ou abandono? Porque às vezes a gente percebe assim, como você falou das famílias que têm muita vulnerabilidade. Às vezes a mamãe tá ali, o papai tá ali, ou às vezes, né, a mamãe cuida sozinha ou o papai cuida sozinho ali. E às vezes precisa trabalhar. E acaba deixando a criança um período dentro de casa sozinho, né? O que vocês consideram esse contexto de negligência e abandono? Então, quando a gente fala na negligência, existe um conceito muito amplo, né? Que vai muito de acordo com que aquela família está vivendo. Esse exemplo que você deu aí da criança ficar sozinha em casa é considerado sim, né? Então, um abandono seria? Uma negligência. Uma negligência mesmo? Uma negligência de deixar a criança em casa, né? Infelizmente, a gente sabe que às vezes a pessoa tem que trabalhar e opta por fazer isso. E o Conselho Tutelar pode agir nesse sentido, né? E aí é importante a gente saber a diferença. O Conselho Tutelar tem essa ação mais
de ir lá orientar, mas mais coercitiva, né? E a gente, enquanto assistente social, né? Enquanto psicólogo, assistente social, tem esse papel de acolher e de fazer as orientações necessárias, né? E tem muita gente que fala, eu tenho medo do conselho tutelar, que o conselho tutelar serve para tomar a criança da família. Não é bem por aí, né? A criança tem o papel, o conselho tutelar tem o papel aí de garantir o direito da criança, de proteger a criança. Existem casos muito graves, né, que a criança tem que ser acolhida, né? Acolhida que a gente diz é tirar ali daquele convívio familiar e levar para a casa de apoio do município, né? Até aquela família se reorganizar. Claro que existem casos muito graves que a família não consegue, essa criança pode ir para adoção, mas são casos muito graves, né? A maioria das situações, o conselho faz uma intervenção de ir lá orientar, né? O Ministério Público também tem essa ação mais coercitiva, né? Aí a gente tem o judiciário, a delegacia. Mas, enfim, esses órgãos têm ação mais coercitiva, né? E a gente, enquanto assistente social, o papel de acolher. Mas aí quando eu falo, né, que esse papel, que essa discussão aí da negligência é muito ampla, por exemplo, né? O pai e a mãe em casa, mas a criança tá lá no celular sozinho, conversando com uma pessoa, às vezes, né? Que é um pedófilo. Enfim, isso também é uma negligência, né? O pai e a mãe tá lá junto da casa, mas essa criança tá em uma situação de vulnerabilidade. E às vezes nem por necessidade, não é verdade, doutora Ana? Tá ali, tranquila, doutora. Tá dentro da própria casa ali, os pais perto. Assim, que o trabalho de vocês é muito importante, porque vocês analisam caso a caso, não é mesmo? Porque às vezes vem pela necessidade, né? Não é falta de amor, não é falta de afeto, não é nada, Exatamente. né? É realmente a necessidade, né? É onde a rede falha, né? A rede enquanto família, enquanto comunidade, né? Então aí acaba que o Estado tem essa necessidade de agir, né? Por isso que é importante, assim, se a pessoa, né, tá nessa situação. E a gente incentiva muito que as mães voltem a trabalhar, né? Principalmente se é uma mãe solo, que não tem a ajuda de outra pessoa, né? E por isso existem creches, as escolas em tempo integral, enfim. Porque é importante essa mulher resgatar aí, né, a sua autonomia, a sua autoestima, né, resgatar aí a sua profissão. E aí a gente também serve com esse apoio, por exemplo, né, isso não acontece aqui no município de Rio Verde, né, a gente está em um município que a rede funciona bem, como você falou. Mas, por exemplo, uma criança que não consegue vaga na escola, o conselho tutelar pode atuar nisso, né? A família procura o conselho e o conselho vai ajudar a família a fazer essa garantia de direito da vaga, né? Então, assim, a gente pensa, né? É muito comum a gente ouvir, não, o conselho só serve para tomar a criança. Não, né? Realmente para garantir esse direito aí. E outra coisa muito importante, né? Que eu lembrei aqui agora. Quando a gente pensa aí nesse papel de educar filhos, é muito difícil, né? A gente tá falando aí de uma educação respeitosa, sem violência. Mas isso não quer dizer não dar limites, né? Ah, sim. Aquela criança. É aquele negócio, né? Que não sabe, né? Parar, que não consegue ter um limite mesmo, fica vulnerável, fica exposta. Isso é uma situação de negligência também, né? Uma criança que não tem horário de chegar em casa, de dormir, de ter a sua rotina. Aquele adolescente também, os adolescentes adoram, né? Não querem ter horário de chegar em casa. Mas a gente, como pai e mãe, tem essa função e essa responsabilidade de dar limite. Claro que, né, evitando, né, a violência, claro, a gente não pode ter essa atitude, mas a gente tem que deixar claro o que é não, a gente tem que deixar claro o limite, né? É difícil, é muito difícil, porque como é que a gente vai colocar esse limite com educação, com respeito, né? E claro que às vezes a gente, como pai e mãe, perde um pouquinho a paciência, né? A gente não pode também tirar, né, isso e jogar essa culpa aí, essa responsabilidade para pai e mãe, como se o pai e a mãe não errassem também, né? Claro que às vezes a gente erra, a gente tá sobrecarregado com muitas coisas, né? Enfim. Mas a gente tem que evitar ao máximo, né? Claro, tentar de uma forma mais respeitosa mesmo o diálogo. Se errou, né? Porque às vezes a gente altera a voz, briga. Meu filho, desculpa, mamãe errou, papai errou, né? Eu tava nervoso com aquela situação. Porque a criança também precisa perceber que a gente erra, né? Que a gente também não tem dias bons, né? Da mesma forma que ela também erra, porque a criança está em desenvolvimento. Então, é normal,
né? Às vezes a criança ficar mais agressiva, ficar mais agitada, ter, né, esse movimento de bater. E aí a gente tem que pontuar, não pode bater na mãe, ensinar no pai, no os colega. limites do respeito, Exatamente. Ana, seria isso. Olha aí, gente, pera aí. Pera aí, ó, já querendo falar de novo aqui. Galera, nós vamos entrar no intervalo. Nós estamos aqui com a doutora Ana Luísa, ela é psicóloga na cidade de Rio Verde. Tá falando um pouco pra gente aí sobre violação dos direitos da criança e do adolescente. O assunto tá super bom, super pertinente aí pra todo mundo. Antes da gente entrar no intervalo aí, deixa eu falar pra vocês da Estilo A Calçados. Chegou aqui no Buriti Shopping, no piso térreo, a Estilo A Calçados. Gente, é uma grande novidade pra cidade de Rio Verde. E tá rolando aí esses dias a Estilo Off. O que é Estilo Off, gente? É a maior promoção em calçados que você já viu. Gente, são várias marcas e modelos que variam do infantil ao adulto, masculino e femininos aí, ó, com as melhores ofertas. Se você entrar no Estilo A Calçados, eu estive lá, né, para comprar umas rasteirinhas, você vai ver que os preços já são maravilhosos. E aí, se você encontrar aí, ó, num dos sapatos, a etiqueta laranja, você não pode perder tempo. Você já tem que pegar, colocar na sua sacola aí e levar. Por quê? Porque você compra 3 em 1. Não deixe, gente, de visitar a Estilo A Calçados, que fica aqui no piso terra, ao lado do cinema. Vá conferir, gente, uma loja ampla, maravilhosa. Você vai encontrar aí, ó, sapatos, calçados para sua família inteira. Estilo A. A gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, quarta-feira. Nós estamos aqui com a doutora Ana Luísa, psicóloga na cidade de Rio Verde, falando um pouco sobre violação dos direitos da criança e do adolescente. Antes da gente continuar, como a gente está falando de criança e adolescente, eu preciso falar para vocês da Bebê Básico. Gente, você, papai e mamãe aí, ó, tem que conhecer. Chegou a hora de garantir aí, ó, o melhor para os seus pequenos aí. A Bebê Básico é uma marca criada aí, ó, por 2 mães que pensaram no conforto e estilo das suas crianças. Fica aqui no Buriti Shopping, em frente à Rádio 96, gente, um local super propício para você nos visitar e conhecer a Bebê Básico aí, ó, gente. Roupa 100% algodão, ó, não, extremamente confortável. Vocês têm que conhecer para não perder aquele charme e a praticidade aí do dia a dia, né? Vai da moda praia, gente, ao básico. Vocês encontram tudo ali na Bebê Básico aí para os seus filhos de 0 a 10 anos. Vem aqui conferir, gente. Tem cada biquíni maravilhoso, sunguinha, gente. Sabe aquele roupão, Wesley, que você coloca? Tira o pimpolho da piscina ali, tá todo bonitinho, enrugadinho, você coloca aquele roupão, dá vontade de morder nele, tanto que é bom, fui né? ali, sinceramente, viu? Não realmente, é? Eu concordo com a Verônica, dá vontade de ter um bebezinho. Fazer você pai de novo. É isso aí, gente. Bebê Básico aqui no Buriti Shopping. Venha conferir isso de pertinho, gente. Ou siga o Instagram, @bebebásico.rv. Você vai conferir as novidades aí da Bebê Básico. Doutora, o que é? Eu quero te perguntar quais que são as consequências da violação dos direitos da criança e do adolescente. São muitas, né? Desde que quando a gente fala, né, do acesso falha à educação, né? Crianças às vezes não conseguem se alfabetizar, enfim, né? Concluir aí os estudos. Quando a gente pensa na educação de forma violenta, né? Isso prejudica a autoestima da pessoa. A pessoa pode ficar, né, mais insegura. Pode levar, então, a consequências e problemas de saúde mental aí? Sim. Pode, sim. então? A gente pode repetir isso, porque se a gente é acostumado, né, a viver vivendo essa violência, né? Às vezes a gente repete o comportamento. Claro que é uma coisa inconsciente, né? Mas às vezes a gente se envolve em relações que também não são saudáveis, né? Então, na verdade, todo o desenvolvimento, né? Eu acho que tanto saúde, e aí a gente pode pensar no físico também, não só a saúde mental, né? Porque aí a gente não cuida bem da gente, né? Isso também é uma coisa importante. A gente saber cuidar da gente, a gente saber colocar os nossos limites também, né? Falar não para as pessoas. Então, essa educação aí, se ela não é uma educação respeitosa, interfere ao longo da vida toda. Dificuldades, eu já vi, presenciei várias crianças com dificuldade de aprendizado em razão da exclusão social ali, do contexto social. E deve acontecer, vocês devem ver isso muito, né? Isso mesmo. A gente sabe que a educação é muito importante, né? Mas, às vezes, aquela família está em uma situação de vulnerabilidade tão grande, né? Que ela precisa trabalhar para ganhar dinheiro, por exemplo, né?
Então, é esse acolhimento para essa família que a gente precisa dar. Não adianta a gente só cobrar, né, da criança. Você precisa ir para a escola, se essa família também não incentivar, né? Porque tem o papel da família também nessa educação. Participar aí das reuniões escolares, fazer a tarefa de casa, cuidar desse material, né? Tudo isso passa pelo processo de educação. A gente tem que ter em mente que a educação não é só lá na escola, né? O processo educacional funciona a todo momento, né? E não é só do professor. É nós, começa em casa, adultos, né? Em casa, nós enquanto adultos, né? Que se a gente vê uma criança fazendo uma coisa errada, né? Mesmo que o pai e a mãe não estejam perto, mas ela está numa situação de risco, a gente também tem que orientar, tem que falar, olha, não pode fazer isso, né? Claro que com respeito, né? Tudo com respeito. Mas a gente também se torna responsável por essas crianças. Agora, como última pergunta, eu queria… Você falou assim que o papel da família é fundamental, mas eu vejo que da sociedade também é fundamental, né? O que eu posso fazer, né, para proteger aí esse direito das crianças e dos adolescentes, e como eu faço para denunciar alguma coisa errada que eu vejo ali no dia a dia? Às vezes não só em casa, mas às vezes com o meu vizinho, com o meu parente, com a minha família. Então, o primeiro passo é estar disponível, né? Então, se essa criança está próxima, né? Que seja na escola, que seja no ambiente hospitalar, que seja na família, mostrar que você está disponível para ouvir. E também ser apoio para os pais, porque não adianta só cobrar do pai, né? Que não dá atenção, que não faz isso, que trabalha o dia todo. Se aquela pessoa também, né, tá perto e não dá suporte. Porque o pai também precisa ter outras coisas na vida, a mãe também precisa, né? Então é importante ter essa noção aí de rede de apoio. E depois, né, além de ouvir, acolher essa criança, procurar os caminhos. Quando é um problema, por exemplo, na escola, um coleguinha brigou com o outro, a professora falou uma coisa que não gostou, primeiro vamos lá ouvir, vamos lá entender, né? Vamos lá, enquanto família, tentar entender o que se passou. Se é um problema numa comunidade, numa praça, enfim, vamos lá nesse lugar, vamos tentar entender, né, o contexto, o que aconteceu, vamos tentar resolver. Agora, se é uma atitude mais grave, uma violação de direito mais grave, aí realmente cabe a denúncia, né? E a denúncia sempre no Disque 100, né? Que aí é uma forma anônima de denunciar, cai a nível nacional, né? E aí lá eles fazem, encaminham, né, a denúncia para o local certo. Conselho tutelar também, a gente pode procurar. A gente tem 2 conselhos tutelares aqui em Rio Verde, né? Da região norte e da região sul. A gente pode também procurar, por exemplo, né? Se eu moro numa comunidade, posso procurar um CRAS para pedir ajuda. É claro que a gente não é responsável para fazer esse acompanhamento, mas a gente pode fazer o acolhimento e encaminhar o próprio CREAS, né? Que também recebe essa demanda, delegacia, enfim, todos esses órgãos aí são importantes para garantir esse direito, né? E eu acho que o caminho é esse. Primeiro, se colocar disponível, né, ao lado dessa criança e desse adolescente, para ele se sentir acolhido, né, e com liberdade de falar, e depois tentar entender o que está acontecendo e procurar ajuda. Claro que depende de cada história, né, de cada situação. Mas a gente também só ouvir e não propor um caminho é negligência. É negligência, né? Que a gente também não está fazendo o nosso papel. Olha, Ana, eu quero agradecer sua participação aqui. O Wesley levantou alguns quesitos aqui durante o intervalo, até exaltando, tava ficando… Nossa Senhora, gente! Vou ter que fazer um outro programa para resolver. Ou você vai ter que oferecer uma consulta, ou você vai ter que vir de novo. Então eu aconselho você vir novamente. Eu venho, né? Pode convidar que eu venho. Eu espero aqui que você tenha gostado. Pra gente o papo foi excelente, foi muito bom, super pertinente. Você é maravilhosa pra falar ainda e traz uma paz maravilhosa pra gente. Então eu espero realmente que você volte. Combinado, eu volto sim. Eu agradeço a oportunidade, né? É muito importante vocês levarem esse assunto, né, pras pessoas. É uma função social mesmo, né? E é isso, vamos lutar aí para garantir sempre um ambiente legal, né, para essas crianças e esses adolescentes se desenvolverem. Na próxima vez, a gente vai falar aqui do dia a dia nosso. Vou te dar alguns exemplos lá de casa e você vai ou bater na minha cara ou vai me apoiar. Combinado? Combinado. Um beijo pra você e até mais. Beijo, galera. Beijo, gente. Tchau, tchau.